Quem é médico aqui, levanta a mão. Só os médicos, levanta a mão, vamos ver. Ah, pode dar uma merda hoje, tem bastante. Qual que é a sua área, moça? Psiquiatria? Vamos trocar uma ideia. Que da hora, mano, mas você é junguiana, freudiana? Freudiana? Minha mãe é foda, aquela desgraçada. Cara, sacanagem. Que da hora, mano, freudiana mesmo. Eu só sei conversar sobre isso, eu não sei mais. Se ela for mais adiante, eu não sei responder nada. Da hora. E você, moça, faz o quê? Médica. O médico aí, o que você faz, amigo? Qual a sua área na medicina? Ah, você é estudante? Você quer fazer o quê, moça? Neurocirurgia? É uma bela de uma nerd, né? Mas da hora, a gente precisa de você, viu? Tá vendo? Isso sim é uma médica de verdade, não é você que é freudiana. Você fala, a culpa é da sua mãe, ela opera a sua mãe e tira da cabeça. Vamos tirar essa velha maluca daqui. Parabéns pra você. Fala isso, minha terapeuta me manda uma magia negra. Deixa eu falar, mas foi foda mesmo. A verdade é que a minha vida continuou, mesmo depois disso, né? Que eu não paguei um mico. Não paguei um mico, paguei um King Kong. Foi um mico do caralho, mano. Teve consequências dentro da minha casa, que foi foda, né, mano? Primeiro meu pai, mano, me ligou de fora, né? Falou, mano, primeiro cara que eu soube, né? Falou, mano, você viu esse cabaço chorando? Você viu isso? Eu falei, pai, sou eu. Ele falou, não sou seu pai. Nós perdemos isso. Minha esposa me acordou no meio da noite, assim, sabe? Amor, eu ouvi um barulho. Eu levantei, ela, se tranca no banheiro, vou ver o que é. O porteiro me ligou, seu Rabin, chegou o iFood aqui, mas se quiser eu recebo, que você pode ter medo. Foda, mano. E eu fiquei com um pouco de, sabe, como é que fala isso, porra? Eu fiquei com uma dificuldade criativa, sabe? Depois que aconteceu isso, porque foi um trauma. Eu tive um ataque de pânico dentro daquela porra, e eu fiquei com dificuldade criativa para escrever piada. Primeiro que, porra, não dá, né? Eu fui tentar voltar pra política, não consegui, mano. Fui escrever piada. Falei, ó, os caras no quartel passando tanta vergonha que parece eu. Aliás, essa situação aqui tá foda, né, mano? Os caras não desistem nunca, mano. Desde a hora que eu voltei, eu falei, já acabou essa treta política. Não, mano. O caminhão de mudança chegou no Bolsonaro, os caras, é mentira! É um transformer do Bolsonaro. Autobots, gripezinha. Daí o Bolsonaro pegou um avião para ir por Orlando. É mentira, o avião foi sozinho. Aí acharam um vídeo do Bolsonaro em Orlando, os caras, não é nada disso. Ele conseguiu o exército do Toy Story para nossa guerra. Porra, daí apareceu a posse do Lula. Não era o Lula, é o Papai Noel. Falei, galera, na boa, vocês têm que ter um limite, pô. Tá vendo? Eu não tenho moral para falar isso. Perdi minha moral total. Aliás, mano, eu vou dizer um bagulho pra você. Vi a posse do Lula, né? Assisti algumas partes. Vi que o Lula levou o Alckmin, né, no carro. Foi a primeira vez que um vice foi no mesmo carro. Elogiaram o Lula. Ô, Lula, você levou o Alckmin junto? Falou, nada disso. Queria ver aquele careca tomando sol, tucano, desgraçado. Mano, primeira posse, pô, subiu um cachorro na rampa, você viu? Muito louco, foi a segunda vez que um animal sobe a rampa em Brasília. Falei nada, hein, mano. Eu sei que, mano, teve coisas legais, né? O Bolsonaro não quis entregar a faixa, mas teve uma parte que eu achei legal, achei inclusivo o bagulho, sabe? Acho que a gente precisa disso hoje em dia. Tinha de tudo, né? Tinha uma mulher preta, tinha trans, né, entregando a faixa, tinha, deficiente, né? Até o cara que recebeu a faixa não tinha um dedo. Eu falei, porra, foda. Isso é da hora.
Inclusão. Cara, agora, mano, tem umas coisas que já começam, né? Um pouco de frescura, vai, de verdade. Eu fui ver uma matéria hoje, acho que saiu ontem, da Janja, falando, pô, não sei o quê, porque o palácio tá tudo sujo, tá uma merda. Eu falei, ô, Janja, é frescura da porra. Para com isso. Aí eu vi a poltrona do Bolsonaro, falei, caralho, mano. Que porra é essa, velho? Você leva aquilo na Cracolândia, os caras, não quero não, mano, manda de volta. O que aconteceu nessa poltrona, velho? Eu acho que foi a 5ª série do Bolsonaro que fez isso aí. Ele ganhou a eleição, mas eu não perdi a guerra. O Lula vai sentar na minha ereção. Pouco pesado, pouco pesado. Mas é foda, viu, mano? Quando dá uma merda com a gente, ainda mais, pô, você faz comédia, a galera vem pra cima, né, mano? E não tem como, né, porra? Vocês acham que o pior é o que as pessoas falam? Eu tô tendo pesadelo, velho. Todas as pessoas que eu fiz piada na minha vida estão me zoando no meu sonho. Você sabe que merda é essa, pô? O Bolsonaro vem no meu pesadelo todo dia. Chorando que nem uma moça, hein? Mocinha! Todo dia eu vejo o Bolsonaro no meu pesadelo. Aí aparece o Lula. Quem é o cachaceiro agora, hein, Rabi? Quem é o cachaceiro? Até a Marina Silva apareceu. Me chama de fraco agora. Seu franguinho. Tony Ramos. Epa, alguém tá numa situação cabeluda. Minha vida virou um inferno. Hoje em dia tá difícil fazer piada, mano. Pô, semana passada eu me lasquei. Fiz as piadas do Bolsonaro, mano. Eu juro, foi tanta rejeição que, tipo, o Lucas do BBB me ligou. Falou, mano, você precisa de ajuda? Tem uns conselhos aí pra te dar, mano. Traz sua mulher, velho. Traz. Aí os caras vão esquecer. Tipo, a galera do Bolsonaro pega muito pesado, mano. Juro, mostrei pro meu pai me dá uns conselhos, né? Falei, pai, ó aqui, estão pegando no meu pé. Pai falou, o que você fez? Falei, zoei o Bolsonaro. Ele falou, vai tomar no seu cu, bolsomito, meu pai. Falei, pai, é piada, cara. As pessoas estão muito radicais hoje em dia, né, velho? Você não pode zoar que as pessoas ficam putas. Mas, na verdade, não é nada contra o Bolsonaro, eu só sou contra algumas ideias dele. Eu não acho que as pessoas têm que estar armadas. Assim como eu não tenho nada contra o Lula também, mas eu não acho que as pessoas devem roubar. É simples assim, é verdade. E eu recebi muitas críticas, cara. Eu tenho muito vídeo zoando o Lula e muita crítica que eu recebi, só que eu nunca consegui entender o que eles escreviam. Que era sempre um mim bravo. Eu falava, mano, você é do Acre, né? O pessoal do Bolsonaro ficou muito bravo, mano. E tem as pessoas ficam brigando no meu, sei lá, nas redes sociais. Uma pessoa xingando a outra, sabe assim? Vai se ferrar você, vai pra Cuba! Né? E o outro, mano, vai você, seu porco capitalista. Eu falei, calma, mãe, pai, por favor, vamos relaxar aqui, mano. Porque é esse o argumento, né, mano? Agora eu virei um cara, mano, que quer ir pra Cuba. Só porque eu zoei o Bolsonaro. Eu não acho mesmo que as pessoas têm que se armar, velho. Porque eu acho que o argumento é um pouco falho. As pessoas falam, mano, não, se você se armar, o ladrão não vai saber quem tá armado. Eu também não. E pra mim isso me dá medo, caralho. Porque eu tô aqui fazendo piada. Imagina eu entrar aqui sem saber quem tá armado. Falei, e aí, pessoal? Beleza? Quem é de Osasco? Terra boa.
louco, mano. Faço, cara, já, eu sou, caralho, qual é? Faz piada com o Rodrigo Hilber, velho. Você tá louco? O cara vai fabricar uma arma. Com 2 gravetos e um esquilo. Não, mano, eu tô fora disso aí. Eu sou contra as armas, velho, porque eu não acredito que simplesmente nos Estados Unidos tenha muito maluco. Eu acho que aqui no Brasil também tem, só que com a hora que permitir as armas a gente vai descobrir quem são. Não, mano, tá errado, velho. Lá nos Estados Unidos deu aquele massacre e o Donald Trump, o que ele fez? Ele falou, porra, os professores têm que estar armados. Desculpa, mas é um imbecil. Porque, mano, por que as pessoas matam as pessoas na escola? Primeiro, porque elas são retardadas, né? Segundo, porque elas sofrem bullying. Quem é a pessoa que mais sofre bullying na escola? O professor. Não vai dar arma pra esses caras, por favor. E outra, imagina o cara aqui no Brasil armado dando aula pra uma Daniela Albuquerque. Pelo amor de Deus. Vamos lá, pela última vez. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Descobriu o Bradesco. Pá! Pelo bem da sua família. Eu sei que eu falei e repito, eu sou contra as armas. E eu falei, mano. Eu sou contra as armas. E os caras nas minhas redes sociais falaram, foda-se você, eu quero que você morra. Eu pensei, mano, ainda bem que esse cara não tá armado. Senão eu tava fudido mesmo, né? Graças a Deus, mano, tá tudo bem. Eu vi até uns caras chegando, me assustei. É, só os caras da capoeira, Di, fica de boa. O mundo tá bizarro, velho. As pessoas estão ficando meio violentas, né? Você vê, pô, até o tal do Vladimir Putin ali, o cara veio e falou do nada, né? Eu tenho um míssil. Eu não entendo esses caras também, né? Que merda é essa, né? Eu não viro, falo do nada pra galera, ó, pessoal, eu tô malhando, viu? Falou. Que viadagem é essa? Vai lá e atira essa porra, mano. Ficar de ameaçinha, né, mano? Que cuzão. Ainda bem que ele não me ouve, né? Não tem os Putin Minions. Senão... Mano do céu, mas o mundo tá muito bizarro. E eu tô ficando com medo, velho. Eu tô apavorado. Vocês viram o machucado do Neymar? Pô, o cara vai se operar e tá por todo o Brasil, jornais assim, né, mano? A radiografia do pé. Eu pensei, mano, ainda bem que ele não operou a fimose. E os caras falam, Rabin, então em quem que você vai votar? Me ajuda. Eu falo, mano, não interessa, velho. O que vocês estão pedindo ajuda pro comediante? A última vez que isso aconteceu, vocês votaram no Tiririca, caralho. Que porra é essa, né, mano? Eu vou falar pela primeira vez. Eu votaria no Luciano Huck, mano. Pra ele sair da TV. Eu falo, mano, tá muito tempo na TV, o presidente aparece menos. Eu não aguento mais aqueles programas do Luciano Huck, mano. Agora eu vou me disfarçar, vou me vestir de motoboy. Ninguém vai descobrir quem eu sou. Aí ele bota, mano, aquele capacete com um buraco assim, mano, saindo um mastro da cara dele. Agora eu tô aqui disfarçado. Agora eu vou ficar aqui atrás dessa árvore aqui, totalmente escondida. Ele fica aqui com uma quilha saindo no meio da cara, mano. Agora sim eu vou me disfarçar e ninguém vai ver que eu vou estar vestido de tapete aqui. Uma rola na cara. Só piada, mano. É só piada. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, mano. Estamos entre a cruz e a espada. Ou melhor, entre a estrela maligna e a metralhadora. O que faremos? Eu juro, o segundo turno, para mim, das eleições, está mais desesperançoso que o segundo turno do São Paulo. Eu
vou explicar para vocês a minha analogia. Não importa se você é do Bolsonaro ou do Haddad. Não importa, de verdade. Presta atenção, eu não votei em nenhum dos dois no primeiro turno. Nenhum. Eu não gosto de nenhum dos dois. Para mim, a sensação que eu senti, que muitas pessoas sentiram também, foi essa. Imagina que você está num busão, numa viagem de formatura, e aí o motorista é gente boa. O motorista fala assim, ó, seguinte, é democracia. Nós vamos aqui para o lugar mais legal, que a maioria votar. Você fala, mano, vamos para Floripa, né? Floripa é do caralho. Você volta a Floripa, aí você dá uma dormidinha, o motorista te acorda, fala, então, vai ter segundo turno. O pessoal aí quer que você escolha entre Osasco ou Cubatão. Fala, o que vocês fizeram, mano? Me desculpa, velho. Eu vou explicar o meu ponto, velho. O Haddad eu acho muito difícil você votar, porque o Haddad, ele é vice de um cara que está preso. É estranho. É que nem o cara ir sair com uma mulher, marcar um encontro pela internet, você chega na frente do cara, o cara fala, ó, então, eu tô aqui, mas quem era para vir no meu lugar é o goleiro Bruno. Mas prenderam. Então tô aí. Em todo caso, pô, adoro o restaurante italiano, curto o macarrão. Você fala, mano, não dá, né, velho? E o Bolsonaro, você fala, Bolsonaro, qual é a sua proposta para a educação? Olha só, eu sou contra o kit gay nas escolas. O que você vai fazer com relação à saúde? Todo homem saudável não pode ter o kit gay também. E na economia? Pergunta para o Paulo Guedes. Mas eu sei que não pode ter o kit gay. Você fala, qual que é a proposta do senhor, meu amigo? E outros são os eleitores, cara, me desculpa. Eu sei que tem muita gente boa que vota no Haddad, vota no Bolsonaro, que são pessoas de bem. O que eu considero de bem? É que houve uma opinião contrária e não enche a porra do saco. Porque de resto é muito complicado. Mano, a hora que eu zoo o Haddad, todo mundo fala a mesma coisa. Você zoou o Haddad porque você é um playboy, nunca passou dificuldade. Quando eu zoo o Bolsonaro, a maconha fritou o seu cérebro. Ambos estão certos. Mas me deixa em paz. Me deixa zoar, caralho. Eu quero sacanear um pouco. Foi embaçado, né, cara? O primeiro turno eu fiquei um pouco assustado, juro, com o bagulho da urna, né? Meu Deus do céu, a urna roubou mais que o VAR na Copa do Brasil. A galera ia votar no Bolsonaro, ia colocar o 17, botava o 1, aparecia o 3 e a foto do Haddad. Lembra? Aí ia votar no Amoedo, ia botar o 30, botava o 3, aparecia o 1 na frente, o Haddad. Votava no Henrique Meirelles, começava a aparecer cabelo. Ficava mais jovem, era o Haddad. Aí voltava na Marina, começava a aparecer carne, músculo, tendão, pele, seios. E aparecia o Haddad. Você fala, mano, que merda que tá acontecendo? Parece que falaram pro Bolsonaro, Bolsonaro, você viu que o líder da Ku Klux Klan te apoia? Ele falou, é isso mesmo, Ku Klux Klan tem que me apoiar. Só quem não tem cu não me apoia. Eu sei que, mano, essas eleições ficaram definidas pela coisa da fake news, né? Tava todo mundo falando disso. Fake news. Tudo é fake. Eu acho que isso é crime, cara, fazer isso nas eleições, né? Criar fake news, porque pode fazer a cabeça das pessoas. Inclusive, vocês viram que eu ouvi falar. Se o Bolsonaro for eleito, ele vai costurar o cu dos gays. Isso é sério. É um pouco escroto essa piada. Eu gosto. Eu sei que, mano, uma coisa que eu tenho notado é que as pessoas, mano, hoje em dia estão brigando muito por causa de candidato. E eu acho que isso não é certo, sabe, mano? E eu achei que era só fora, porque eu vi meus amigos brigando, eu falava, nossa, que gente imbecil, brigando, defendendo o candidato. E aí eu vi dentro da minha família, cara. Porra, a minha mãe vai votar no Bolsonaro. E a minha mãe tem um pôster do Bolsonaro. Ela não tem o que fazer. E o meu pôster do lado do Bolsonaro. É muito escroto a casa dela. E a minha irmã vai votar no Haddad, que ela é atriz de teatro, pá, vai votar no Haddad. Só que ela pegou o pôster do Bolsonaro e cagou em cima. É fake news, mas ia ser do caralho. Ia ser legal, né, mano? Ter uma família dessa ia ser do barulho. Inventaram uma fake news, inclusive, dizendo que a Bruna Marquezine terminou com o Neymar por conta de posição política. Eu duvido. Desculpa, mano, você não pode terminar com a Marquezine por causa de posição política. Mano, se a Marquezine falasse pra mim,
Ah, acho que vou votar no Cabo Daciolo. Eu falava, porra, glória a Deus. Tamo junto. Terminar por coisa de política é coisa de cara casado, né, mano? Você tá com a sua esposa, você não aguenta mais. Ela fala, nossa, esse Daciolo é um louco. Você fala, mano, o louco é você. Sou louca mesmo de ter casado com você, seu bosta. É coisa de casado, né, mano? Terminar por causa de briga. É muito louco, né, cara? O Brasil é um país muito bizarro, né? Eu tava viajando, né? E a última que eu vi foi que o Ciro Gomes tem um irmão mais louco que ele. Ele tem um irmão que chama Cid Gomes. E ele é o Ciro, ele tem outro que chama Sítio Gomes. Que merda de irmão. É como, não dá pro Ciro Gomes ter um irmão mais louco que ele, é inaceitável. É como se o Aécio fosse irmão do Fábio Assunção. Ou o Cabo Daciolo, irmão do Tonho da Lua. Ou a Marina Silva, irmã de um cadáver. Isso foi um pouco pesado. Agora eu fico imaginando a infância, coitada da mãe desses caras, velho. Ciro Gomes e o Cid Gomes são as suas crianças. Brincando de comandos em ação. Aí o Cid Gomes fala, me presta aqui esse comando, pequenininho. O Cid Gomes, presta sim, pode pegar e enfiar no seu cu nazistinha, filha da puta! E o Cid Gomes, você chamou nossa própria mãe de puta! Vai pra cadeia, filha da puta! Você vai preso, safado! No humor da caneca, Fábio Rabin. Uau, valeu mesmo, gente. Obrigado de verdade. Eu queria dizer que pra mim é uma honra, velho, estar aqui no Jô, entendeu? Porque vida de ator não é fácil. Eu lembro que há um ano atrás eu era só um atorzinho desconhecido. Agora eu continuo, né, na roça. Muita gente que não me conhece pensa, isso aí deve ser só mais um bonitinho querendo ser ator, né? E é exatamente isso, mano. Ao longo da minha carreira no teatro, muitos diretores já tentaram me comer. Poucos conseguiram. Mas eu tô aí na batalha, né? Falar uma coisa pra vocês, a profissão de comediante não é uma coisa grata, meu. Pelo contrário, assim, é um pouco deprê. Uma vez eu tava pegando um avião e tinha uma criancinha tendo uma convulsão. Foi um negócio meio sério. Aí todo mundo ficou preocupado, falou, meu Deus, e agora? Uma aeromoça saiu correndo assim, pegou um radinho e falou, um médico no avião, um médico no avião. Aí por sorte tinha um médico. Quando ele levantou assim, ficou todo mundo olhando pra ele, sabe? Ele parecia um semideus. Ele foi, mano, pá. Pegou a criança no colo, fez umas duas coisinhas, salvou a vida dela. Eu fiquei pensando, olha a profissão desse cara, que animal, velho. Ele é um médico, mano. Salva uma vida, cara. E eu? Comediante, né? Quando é que a aeromoça vai pegar um radinho e vai falar, um comediante no avião? Um comediante no avião, a gente precisa de uma piada aqui. Opa, eu tenho aqui. Cachorro de 3 pernas foi mijar e caiu, aí. Salvou o destino da humanidade, né? Grande porcaria. E eu tava lembrando de umas coisas aí, velho. Por exemplo, eu vi que tem uma galera mais nova aqui, o pessoal... Tem uma coisa que eu adorava, velho, educação física. Por quê? Porque tinha 3 coisas, assim. Tinha o futebol, handball. E tem uma terceira coisa, não sei se tem na escola de vocês, queimada. Tem isso? Qual que é o objetivo da queimada? É matar o amigo, né, velho? Você pega uma bola de capotão e fala queimada e joga. Pá, daí, mano... Aqueles caras que usam aquele aparelho capacete, tá ligado? Você joga, o cara tem que operar o rim, mano. Fala, onde você vai com esse jogo? E educação física é uma coisa tão legal, né, cara? É o que eu mais gostava na escola. É tão bacana que tem gente que faz faculdade de educação física. E acha que merece respeito. Ah, na boa, vou fazer faculdade de recreio agora também. Cheguei no brother meu, falei, vamos sair. Ele, não, tem uma prova de basquete amanhã. Eu falei, mano,
Eu nunca esqueço meus tempos de escola, sabe? Porque também quando a gente passa 20 anos num lugar, velho, aquilo fica marcado, né? Vocês têm ainda uma coisa que era a prova do livro? Você tem que ler o tal do livro pra fazer a prova. Eu sempre chegava no dia dessa prova, nunca tinha lido o livro. Eu pedia pra alguém me contar a história, sabe? Eu falava, animal, conta aí pra mim a história do Dom Quixote em 5 minutos. Aí o cara, tá bom, ele foi um fidalgo que de tanto ler livros de cavalaria, tá entendendo? Pensou que fosse um cavaleiro. Aí entrava o professor, eu falava, mano, como termina isso aí? Ele ficou louco e morreu. Pergunta número 1. Quem foi Sancho Panza? Eu falava, mano... Tinha que ler esse livro também, velho. E tem um cara na escola, velho, esse moleque. Esse cara tem em todas as escolas, assim, que é um cara que a gente escolhe pra jogar papel nele. O que ele fez pra merecer isso? Nada. Durante quanto tempo ele é punido? 15 anos. Tudo por quê? Porque ele nasceu com uma orelha maior, sei lá. Ó, ali tem um já. Nasceu com tetinha, mano. Mas não é muita sacanagem, porque hoje em dia, entendeu? Eu cresci, se eu tenho um amigo com tetinha, eu falo, mano, você tem tetinha, vamos se cuidar. Converso com ele. Criança não, criança é má, velho. Vê o cara com tetinha e fala, tetinha! Queimada, pai, mano. Maldade, mano. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu odeio essas coisas, eu odeio violência, velho. Briga pra mim é coisa de viado. Porque como é que começa uma briga? Um cara vira pro outro e fala, vem pro pau, mano. Mas uma vez eu comprei uma briga no pay-per-view. Aliás, eu não entendo aquela luta, vale tudo. Porque se vale tudo mesmo, dá um tiro no outro logo. Mas tem uma coisa que me deixa revoltado, é quando alguém mexe com a minha namorada, entendeu? Até porque eu nem namoro. Mas deve ter acontecido aqui com os casais que estão aqui, uma falta de respeito quando alguém mexe com a namorada de vocês. E não é qualquer cara que mexe, não, são só os caras que podem, sabe? Só aqueles caras grandes mesmo, que não devia existir, velho. Se você é homem, você sabe, os caras só deviam crescer até nós. Não tem que passar, não é? Aí tinha 2 caras desses olhando pra minha namorada, grandão mesmo, sabe, Neandertal, uns caras gigantes. Nasceu, sei lá, no gelo do cu do Alasca, velho. Quando era pequeno, tomava mamadeira de picanha com sundae, mano. 2 caras desses olhando pra minha namorada, sabe? Eu, mano, você tá louco, velho, seu imbecil? Você tá olhando pra minha namorada, trouxa? Eu sou pequeno, mas você não é 2, não. Quebra o seu joelho, seu babaca. Seu merda, velho. Pensei. Mas aí uma hora o cara não parava de olhar, o sangue me subiu, eu tive que partir pra ação, entendeu? Aí, mano, fui embora. Deixei ela lá, mano. Vou deixar vocês aqui agora. Obrigado, valeu. Beleza? E assim termina mais um programa do Jô. A todos vocês, muito boa noite, em casa também. Muito obrigado e muito boa noite. E, Esmeralda, me espera, não começa sem eu chegar, tá? Beijo do Gordo.